tanto inicial. O que ele faz? Chama essa dor. Bom dia Marco. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Eu vou me apresentar, né? Apresentar um pouco da ideia. Depois pedir para vocês se apresentarem. Beleza. Tranquilo. Meu nome é Aleph, eu estou com um projeto, estou estudando ultimamente e estou com um projeto de gravar uma entrevista com vários artistas, convidar o maior número de artistas possíveis. Vou estar indo até esses artistas para conhecer um pouco da experiência deles. Vocês já sabem como isso é importante com o podcast, né? Me ajudou muito e tenho certeza que ajuda vários artistas. Então, uma ideia bem parecida com isso, mas mostrando o rosto dos nossos ilustres e amiguinhos, porque às vezes a gente acaba conhecendo muito do trabalho do artista e ele passa na nossa frente e a gente não sabe quem é ele, assim. Aqui no evento tem muito disso, exatamente, né? Exatamente. Você tem que ver no crachá da pessoa e falar: nossa, não sabia, cara. São essas mãos que fazem isso. Exatamente. Então acho que seria bacana até, né, mostrar um pouco de como essas pessoas, até torná-las mais humanas também, né? Às vezes ouvir a voz é bacana ali, ver o desenho deles também é bacana, mas às vezes o gesto e tudo mais, e ver que essas pessoas são pessoas mesmo, né? Porque eu não sabia que tu era real, você, assim, só escutava as vozes e eu achava que era tipo um programa de computador ali, com bastante informação. Na verdade isso daí tá tipo holograma. Na verdade, eu sou excesso de realidade. Excesso de realidade. Então essa é de realidade aí, né? Tudo bem. E esse é o projeto, o projeto Iludemia, espero que todo mundo goste, né? Eu vou pedir pode começar se apresentando, Marco, pra gente. Claro. Todo mundo conhece, né? Muito prazer, pessoal. Eu me chamo Marco Álvares, eu sou ilustrador já faz muitos anos, acho que, eu não sei quantos anos, mas muitos anos. Acho que uns 8. Já faz uns 8 anos que eu tô trabalhando com ilustração. E eu participo do podcast do Iconicast, do Iconic junto com o Henrique. Eu co-apresento, apesar de alguns episódios não vai apresentar muito, né? Eu só fico enchendo o saco ali do Henrique, mas é mais ou menos isso. Eu trabalho hoje em dia com um freelance de ilustrações muito voltado para card games, para o exterior. Bacana. O Daijo Bullying que rola. Cara, o Daijo Bullying eu tô ali pra isso só, sabe? Pra isso que serve. Acho que esse é o legado da Iconic, o Daijo Bullying. Não era isso que eu esperava, mas tá tudo bem. Enfim, chegamos a esse ponto, né? Vamos fazer o quê? Então pode apresentar também. Claro, meu nome é Henrique Lira, eu sou o fundador do Iconic e durante muitos anos eu trabalhei com design, também ilustração, animação. Eu fiz um curta-metragem chamado Howdy Hardy, na verdade chamava Hardy, e depois ele virou Howdy Hardy, que é um projeto que a gente fez com o Project International. Em sequência eu comecei o Iconic e hoje estamos aí tentando inspirar artistas a serem um pouquinho mais deles mesmos, né? E é isso basicamente que a gente faz hoje. A gente tem o nosso canal, seja no YouTube, a gente promove eventos, promove cursos online para artistas e feliz demais de poder ajudar de qualquer maneira que a gente conseguir. Textinho pronto, hein? Textinho Eu pronto. sou palestrinha, mas vai começar já? Então, gostaria de começar perguntando um pouco do trabalho que vocês estão planejando agora meio próximo. Queria saber se você pretende voltar com as streams, porque eu particularmente acompanhava, era muito bacana, ou se já está em outro momento da sua carreira? Cara, então, eu tô num momento, assim, numa fase de transição, porque eu comecei a fazer as streams pra focar nos estudos, né? Eu tinha separado um tempo pra não trabalhar mais com freela durante um certo período da minha vida, pra estudar bastante. E as streams me ajudaram muito a estar em contato até com outros artistas e estar presente, assim, todos os dias, né? Virar uma rotina mesmo, né? Criar uma rotina, fazendo lives pelo menos 3 vezes por semana. Em dezembro, não sei se você chegou a acompanhar, fiz lives todos os dias, até para nossa campanha. A gente estava promovendo uma campanha beneficente lá, que foi bem legal. Então foi meio que para isso, para juntar tudo. Só que
aconteceram diversas coisas, a realidade bateu na minha porta, eu tive que dar uma abandonada nas streams, parar de fazer e pegar trabalho, né? Voltar a pegar freela, que não estava nos meus planos de pegar freela tão cedo, mas enfim, como eu disse, né? Eu tive que voltar a pegar e felizmente eu consegui alguns trabalhos bem legais que estão me tomando muito tempo, então eu tive que dar uma pausa e talvez eu não volte muito com as streams com aquela frequência que eu tava, com certeza não vou voltar. Algumas esporádicas eu acho que eu vou fazer, sabe, porque até antes de vir aqui no Utopia, né, a gente nem falou, mas estamos no Utopia, né, nesse evento maravilhoso que está rolando aqui em Curitiba. E eu tava bem decidido a não voltar a fazer stream mais, de jeito nenhum, sabe? Focar 100% no trabalho e ficar nisso. Mas o contato aqui com as pessoas, cara, é muito incrível, sabe? Você, por exemplo, me falar que assistir as streams me dá uma vontade de, sabe, de não perder isso, sabe? Esse contato. Exatamente, esse contato, essa troca que a gente tinha ali nas lives era muito importante. Eu percebo que era muito importante até para algumas pessoas. Talvez eu faça algumas coisas esporádicas, sabe? Porque é muito legal, cara. Eu via que você respondia, tipo, procurava responder o máximo de pessoas, praticamente todo mundo ali. Era um contato bem bacana ali mesmo, até pra questão de tirar dúvidas, assim, foi um show de bola. E o Iconic, agora vai vir o congresso Iconic, muito ansioso também, show de bola. Mas futuramente eles têm algum projeto novo em mente ou é segredo ainda? É segredo, Eu acredito que a vertente do Iconic agora vai ser realmente fazer mais cursos online, certo? Então a gente quer pegar firme com o Iconic Academy e também conteúdos, né? A gente começar com novos programas, seja em vídeo, seja em... Então o nosso caminho é esse, assim, criar mais conteúdos, chamar mais gente incrível para estar perto e começar a criar coisas que façam sentido pra gente e pros outros, né? Então estar aqui no Utopia tem sido uma aula, por exemplo, de como é importante a gente se juntar fisicamente de vez em quando, né? Esse tipo de coisa, mas eu vejo o Iconic realmente seguindo essa vertente de criar mais cursos e cada vez mais também fazer coisas para unir as pessoas, da maneira que der, né? Até nessa questão de projetos e tudo mais, uma dúvida recorrente para mim, que estou na fase de estudar, e eu vejo que para muitas pessoas, e eu sei que essa dúvida vai seguir a carreira de todo mundo, mas como saber o momento que se está? Assim, em algum momento da sua carreira você decidiu, por exemplo, no caso sair do Iconic, eu sei que, cara, com certeza foi difícil, deve ter pensado muito sobre isso, decidiu começar as streams e de repente agora você recebeu uma proposta bacana da ICS que eu vi, então, show de bola. Então acho que muito tem a ver do momento de se entender o momento que se está dentro da arte. O Henrique, eu tenho certeza que teve muitos momentos assim também, um momento que, pelo que eu vejo, provavelmente tu começou mais com a ilustração ali, dentro do Iconic e tudo mais, né, pelo que eu vejo, e de repente você decidiu abrir uma empresa e essa empresa vai para várias vertentes, tanto de curso quanto de palestras e tudo mais, então você tem que estar sempre notando em que momento se está e que tipo de material investir, porque se a gente tenta abraçar o mundo inteiro de uma vez só, acaba não dando certo. Até na questão de estudo, eu vejo que às vezes algumas pessoas estão preocupadas muito em estudar, só que às vezes para e não, agora estou preocupado só em pegar trabalho. Como que é esse processo de se entender, como saber em que momento a gente está assim, no nosso processo, como identificar para saber que não está dando um tiro no pé e indo por um caminho meio errado, que talvez não seja o momento para aquilo. Como eu vejo pessoas querendo, às vezes, fechar um projeto completo, mas ainda está no processo que tem que estudar muito fundamento, por exemplo. Assim, como se entender dentro não só da arte, mas da vida também. Assim. É um processo bem longo, né? Mas eu acho que o mais importante é você ter diversas referências e estar em volta de outras pessoas passando por um processo similar para que você tenha bússolas para reorientar a tua direção. Então é muito importante que você tenha pessoas à sua volta que possam te apontar te ajudar a entender de fato onde geograficamente teu barquinho está ali no meio do mar, né? Então, eu acho que você estar em volta de outras pessoas é o fundamental, né? O que você acha? A gente nunca, sinceramente, assim, sabe? Eu nunca me achei pronto para fazer nada do que eu estava fazendo, sabe? Você citou várias coisas aí, tipo, sair do Iconic, por exemplo. Eu não me sentia pronto para sair, sabe? A mentoria com a ICS também, o acompanhamento artístico, eu também não me sentia pronto pra... nunca me senti, digamos assim, sou foda, vou ensinar a galera aí como é que faz, sabe? De jeito nenhum, cara.
ainda é muito difícil para mim. Mas eu acho que a gente tem que abraçar certas oportunidades e saber, pelo menos, se entender, se conhecer e saber que você vai conseguir dar o seu melhor para aquilo que você vai estar proposto a executar, sabe? Então, por exemplo, tudo isso que tem surgido, até as lives mesmo, eu sempre tive uma certa ideia de que por mais que eu não soubesse fazer live, por mais que eu não soubesse, tipo, não tivesse certa segurança com o meu desenho para mostrar para todo mundo, sabe, esse tipo de coisa, eu ia fazer, eu ia mostrar, eu ia dar o meu melhor naquele momento. E para mim, sinceramente, eu me sinto, de certa forma, suficiente em já dar o meu melhor, entendeu? É claro que existem momentos da vida que, por exemplo, como você falou, se eu estou estudando fundamentos, talvez não seja a melhor hora de mandar um portfólio para uma empresa grande e tal, né? Até nesse sentido, as empresas, quando você estiver pronto para o mercado, eu acredito que o mercado vai te abraçar, né? A ilustração, ela tem muito disso, sabe? Os seus amigos vão começar a te indicar para trabalhos, clientes vão começar a te mandar propostas, sabe? Eu acho que tem um pouco disso também, entendeu? Mas você nunca vai se sentir pronto para o mercado, para projetos que aparecem na sua frente. Acho que é muito só de você reconhecer que você vai se esforçar até em melhorar para aquele projeto. Na mentoria até, eu faço tudo possível, eu faço cursos novamente, tentando até entender, por exemplo, a didática de outros professores, o que eu posso absorver de certas pessoas para melhorar aquilo, sabe? E sempre colher feedbacks também dos alunos, das pessoas que participaram ali de certa forma para me ajudar a melhorar aquilo, sabe? Até tem uma ótica diferente, né? Algumas coisas que eu estudei lá no começo, quando eu comecei a desenhar, hoje eu vejo que eu tenho que reestudar e eu acho que isso vai sempre acontecer. E beleza, aí a gente chegou no momento que a gente se encontrou, decidiu tomar uma decisão. Agora eu sei que eu estou estudando e eu vou focar nisso, assim. É como ter coragem para tomar algumas posturas. Por exemplo, teve um momento da minha vida em que eu tive que talvez falar com meus pais que eu queria ser ilustrador, ou talvez sair de emprego, ou às vezes sair de emprego para focar só em estudar. Como tu comentou, teve um momento que tu decidiu só estudar. Eu imagino que, por exemplo, um momento de coragem deve ter sido terminar com o Spot, por exemplo, que era um programa maravilhoso ali. Já assisti todos algumas vezes. Legal. Então, a partir do momento que tu tomou tu tomou ciência de onde você está, como ter coragem para executar isso? Não tem um jeito fácil de fazer isso. A primeira coisa para ter em mente é que não é fácil você tomar decisões difíceis, né? Mas é importante ter em mente que para que certas coisas nasçam, outras coisas precisam também. Isso é qualquer coisa. Então, para que a gente tenha tempo e condições de fazer uma coisa, a gente tem que deixar de fazer outra coisa. Como é que eu, por exemplo, vou estudar? Precisava de tempo para ele. Né? Não é um processo fácil. Mas aí eu acho que entra a questão da clareza que você tem que ter, desenvolver, do que é mais importante e relevante para você naquele momento, para você alcançar os objetivos que você quer. Prioridades. Exatamente. Então é questão de prioridade, ok. Você sabe que você quer estudar? Essa é a tua prioridade? O resto vai ficar mais fácil. Porque a partir do momento que você falar isso, você fala, ok. O cerne dessa pergunta a pergunta deveria ser, o que eu estou disposto a sacrificar? Sabe? O que eu estou disposto a sacrificar para fazer com que esta realidade passe a existir? Que eu consiga construir essa realidade que eu quero. Então, é sempre pensando nisso, que dificuldades eu estou disposto a passar para conseguir alcançar isso. Porque é sempre isso, é fácil a gente pensar, nossa, muita gente orienta o pensamento a o que de bom vai acontecer se eu conseguir fazer isso. Não, pensa o contrário. O que eu estou disposto a sacrificar, a fazer de difícil para conseguir isso? Qual vai ser o meu extremo? Até que ponto eu vou abrir mão da minha de sair com os meus amigos? Até que ponto eu vou abrir mão de assistir série do Netflix? O que eu estou disposto a abrir mão? Porque com isso você tem um critério muito mais palpável do que você consegue fazer. Entendeu? Eu acho que a gente tem que partir de um pressuposto que nada na vida, nenhuma evolução vem fácil. Nenhuma evolução vem do conforto, sabe? A gente precisa estar se mexendo, saindo. A gente fala dessa questão da zona de conforto, mas é muito fácil você falar só isso. Saia da sua zona de conforto. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada isso. Você tem que entender a sua situação e que evolução você espera atingir, entende? Mas você partindo desse pressuposto que nada é fácil, nenhuma evolução vai vir de uma moleza, de algo tranquilinho, assim, sabe, de se fazer, e entender que a trajetória de grandes artistas, elas são sempre feitas de sacrifícios e de, até assim, de certa forma, de um pouco de
de insegurança mesmo, assim, de você sair dessa segurança, sabe? Acho que é um pouco reconfortante, assim, sabe, você entender isso e entender que o seu caminho vai ser de certa forma parecido, entendeu? Uma coisa que eu acho legal de comentar é que essa questão da coragem, assim, às vezes parece muito fácil depois que já está tudo pronto, assim. Por exemplo, vocês dois aqui do meu lado, vocês me parecem pessoas de muita coragem. O fundamento do Iconic, as coisas que o Iconic já fez, as decisões que o Henrique já tomou na vida, até a questão de sair pelo mundo viajar, assim. Tenho certeza que ele foi criticado por diversas pessoas em algum momento, assim, exatamente, eu imagino, entendeu? Então, quer dizer, em alguns momentos tu acaba recebendo esse tipo de crítica, assim, quando tu decidiu estudar, por exemplo, muitas pessoas podem ter dito que foi um tiro no pé, entendeu? Tu abandonar o que tu já tinha lá, o que tu já tinha construído pra decidir estudar e, no caso, você comentou até que reservou um dinheiro, então tu não planejava pegar freelas, né? Então, basicamente, tu tá numa carreira bem estabilizada, porque eu imagino que no Iconic você estava numa carreira bacana, e de repente você decidir dar um passo para trás e eu prefiro estudar agora, no caso, eu prefiro passar algumas dúvidas ali, ser criticado por algumas pessoas para poder avançar. Isso às vezes fica muito claro na visão da pessoa, às vezes até dos próprios alunos. Assim, por exemplo, é muito fácil quando o professor fala para ele estudar fundamentos e para ele se focar muito e ele decide fazer isso. Agora, como que ele vai contar para a família dele, por exemplo, que ele está saindo às vezes de um trabalho fixo, um trabalho que pode dar um futuro naquela área para ele, e às vezes ele vai pegar um estágio que ele vai ganhar muito menos, mas ele vai ter tempo para estudar, sabe? Então, eu acho isso assim muito importante, que essa questão do medo vai vir todo mundo, assim, todo mundo passa por isso e é complicado, nunca é fácil mesmo, assim. Mas e daí? E daí? A questão no final das contas, o que importa é a opinião que você tem sobre si mesmo. O resto, cara, ninguém vive a tua vida. Assim, é lógico que assim, você quer que os outros te deem um apoio, né? Mas no final das contas, o que importa é a opinião que você tem sobre o que você está fazendo. Que você não utilize os outros como espelho, como uma desculpa para você não fazer o que você quer. Não é? Você se vitimizar e dizer, não vou fazer porque ninguém aprova. Sério? Sério mesmo? Você está matando alguém? O que está acontecendo aqui? Porque, pelo que eu tô vendo, você não está fazendo nada de errado, você está tentando seguir algo que faz sentido para você. Eu sinto lhe informar, mas sua vida é uma só. Pelo menos até agora. Eventualmente vão desenvolver uma tecnologia que não, mas agora né? Mas, no final das contas, a vida é sua. Então, quando você tiver 70 anos, você olhar para trás e falar, poxa, que legal, eu não vivi a minha vida, eu vivi a vida que os outros queriam que eu tivesse. É isso que você quer pra você, é isso que você quer pensar. Eu sei que é difícil ter essa perspectiva, mas no final das contas, cara, e daí? E daí, honestamente? Assim, eu acho que é só importante a gente separar, como dizem, o joio do trigo. Porque tem pessoas que vivem com os pais ainda. Então a opinião dos pais não importa, na verdade assim, a opinião dos pais importa muito mais do que a opinião da pessoa naquela condição. Mas é essa questão, você tem que estar numa condição propícia para você poder viver a vida na sua opinião, entendeu? Claro, eu não quero sugerir que você faça as coisas de maneira inconsequente, não pensando Exatamente. Mas a questão não pode ser um delírio. Eu acho que assim, sonhar sem critério é ingenuidade. Exato. É isso, sonhar sem critério é ingenuidade. Então a gente precisa ter um pezinho na realidade e um pezinho no sonho. Então você tem que encontrar esse meio termo, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que sempre ir pra frente, mas acreditando que a natureza ela não dá saltos. É um degrauzinho de cada vez. Então, conquistas diárias, conquistas semanais, não sei, de uma conversa, de mostrar para seus pais que o que você faz é possível. Mostra os créditos de um filme pro seu pai e fala, olha, todos são artistas, eles vivem disso. Mostra a foto da galera trabalhando em estúdios, olha, o pessoal tá trabalhando aqui. Começa a desmistificar que o que você tá fazendo é algo estúpido e inconsequente. E que é algo palpável, que tem pessoas no Brasil vivendo muito bem disso. Opa. Entendeu? Acho que essa que é a maior importância. No meu caso, só para dar uma parte assim, no meu caso foi... Eu sempre falo, até nos podcasts, que eu sou muito privilegiado. Então eu me sinto até confortável de falar disso para você, porque até no caso, quando eu saí, eu falei pro Henrique que eu não ia mais trabalhar
lá no Iconic e tal, a primeira coisa que eu tive foi apoio. Todo mundo, quando eu falei que eu ia estudar nas streams e tal, os meus amigos, todo mundo, quando eu contei, felizmente eu só tive apoio. A minha mãe me apoiou muito para fazer uma faculdade próxima de arte, entendeu? Quando eu falei que eu ia parar de trabalhar para estudar, para minha mãe até, né? Eu não dependo dela para viver, mas quando eu contei para ela me deu muito apoio, entendeu? Então, cara, eu vivo uma realidade que é muito diferente da maioria, eu acredito, sabe? Que eu tenho apoio de todo mundo. Ninguém nunca me disse para eu não fazer alguma coisa. Difícil isso acontecer, sabe? Minha mãe, ela me apoiou 100%, ela até falou que se precisasse, ela, sabe? A gente vende um carro, sabe? Tipo isso. A minha mãe, ela é muito... Ela sonha junto comigo, entendeu? Ela felizmente sonha os meus sonhos. E isso eu acredito que é algo muito raro até de acontecer. E eu sou muito grato a isso. Eu acho que essa é a maior... O máximo que eu posso fazer, quer dizer, o mínimo que eu posso fazer, na verdade, é reconhecer isso e ser grato e não desperdiçar o meu tempo. E não desperdiçar a confiança dos outros em mim. Então, a minha parte eu acredito que eu tento fazer, entendeu? Essa questão de, as pessoas estão me dando essa moral, deixa eu retribuir, deixa eu mostrar para elas que tá funcionando, eu preciso correr atrás nesse sentido, tá? É um pouco diferente. Tá? Até tu comentou das lives, assim, e eu noto que o Brasil segue uma carreira de um nicho de artistas que são muito unidos. Então, hoje mesmo aqui no evento tá praticamente toda a nata da arte nacional. Nossa, aqui, falta né? gente aqui, na verdade. Sim, viu? mas assim, nossa, não. tu pode conversar com todo mundo e todo Sim, mundo vai te receber assim muito bem, sabe? Uhum. E a partir disso, como que é pra vocês a questão da exposição? Porque o artista, ele costuma ficar na caverninha dele, né? Uhum. E aí ele fica ali sozinho, às vezes não se relaciona com tantas pessoas ao mesmo tempo. E de repente, como você de repente começou as lives, e aí você já estava se relacionando com diversas pessoas de uma vez. O Iconic é um exemplo que você se relaciona com muitas pessoas e você mostra seu rosto ali, então está a todo momento em exposição. Como que é essa exposição? Como vocês lidam com isso, assim, nessa questão? E como vocês acham que vocês influenciam a cabeça daqueles que estão seguindo vocês, assim, que tem vocês como referência, tanto artística como empresarial e como de vida também, como pessoas, assim. Porque o próprio podcast é um exemplo que vocês não se limitam a falar de arte, vocês falam das pessoas, assim. Eu acho que isso é parte de um princípio, né? Eu particularmente, o que a gente sempre tenta fazer é falar a nossa verdade, sempre. Então, a gente não precisa se esforçar e tentar falar alguma coisa que a gente não acredita. Entende o que eu quero dizer? É só a gente ir lá e falar o que a gente acredita baseado na nossa experiência. A gente fala a nossa verdade. A gente não se preocupa em impressionar ninguém. A gente não está preocupado em falar as coisas para agradar os outros. A gente está comunicando a nossa verdade. Se servir para te ajudar, ótimo. Se não servir, tudo bem também. Tá tudo bem de qualquer maneira. Mas a gente sempre vai se ater à nossa verdade e à nossa experiência. Então, a partir disso, não tem margem para erro. A gente sempre está aberto a aprender, a achar que tá errado, né? Eu adoro quando eu tô errado. Uma coisa que eu falo de todo mundo é quando eu descobri que eu tô errado, que eu melhorei em algum aspecto. Entende? Tô sempre aberto, sempre disposto a achar que eu tô errado, a admitir que eu estou errado, porque eu aprendo e melhoro. Então, é você fazer isso sem culpa e você não se preocupar necessariamente com o que os outros vão achar ou deixar de achar que você vai fazer. Nem sempre foi fácil. Eu já sofri com feedback no começo. Colocar a cara a tapa não é uma coisa simples, né? Mas é uma questão de proporção. Olha quanta gente veio abraçar eu e o Michael nesse evento, esse tipo de coisa. Então, quando a gente vê que a mudança que a gente causa é muito maior do que o incômodo, e que o incômodo diz muito mais sobre a pessoa que está incomodada do que o que a gente está falando, porque é a nossa verdade, então você faz as coisas porque você acredita que elas são importantes para mim. É isso que eu faço com a Iconic. Eu acredito que o que eu tenho a contribuir é importante para mim, senão eu não faria. Uma coisa que eu sempre tento, até nas lives, cara, eu não tenho muito filtro, assim, pra ser sincero, sabe? Eu não tenho muito filtro, eu sou eu mesmo. Eu não falo as coisas tentando agradar ninguém, eu não falo as coisas tentando passar a mão na cabeça de ninguém, eu falo muito o que o Rick falou, assim, eu falo a minha verdade, eu falo o que eu realmente acredito, sabe? Eu tô disposto a mudar também, como o Rick disse. Se alguém argumentar, já aconteceu na live, eu falei alguma coisa, alguém argumentou uma realidade diferente, e que eu não tinha parado para pensar ou refletir sobre, eu convido a pessoa para a live para a gente conversar sobre isso. E eu
de coração aberto, já mudei várias vezes de opinião. Tá? Por exemplo, sobre a pessoa que tem 14, 15 anos não estudar, eu já falei sobre isso, e até num podcast e tal. Ele tá me olhando ali, assustadíssimo, falando assim, mas eu tenho 15 anos. Mas eu falei, cara, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa diferente, vai viver a vida. Eu acho importante ainda você ter experiências fora da arte. Mas, por exemplo, o Pedro Krieger, não sei se você conheceu ele, ele é um cara muito legal para você conversar, e o Bragato, pessoas que começaram novas e mostraram uma realidade que eu não tinha parado para analisar. Que no caso ele precisou de trabalho, sabe? Tipo isso, ele precisou correr atrás porque a realidade também bateu na porta dele. Nesse caso eu mudei de opinião, conversei com eles, foi muito, muito legal, cara, eu aprendi. É só importante que os espectadores tenham a consciência de que nós também estamos em evolução, assim como todo mundo, entendeu? Nós mudamos de opinião. O que a gente falou está registrado de certa forma no podcast, nas lives gravadas e tal, mas eu estou sujeito à mudança. O que eu falo hoje não reflete necessariamente o que eu falei ontem. A única coisa que eu espero mesmo dos espectadores é a compreensão para isso. O resto, eu não me importo com a opinião deles necessariamente sobre o que eu falei ou não. Eu não ligo muito se as pessoas ficaram ofendidas pra caramba, sabe? Eu não ligo pra isso, se isso for cercear o meu pensamento, tá? O que eu falei pra você, eu tenho que ser 100% o Marco que você conversou comigo no e-mail, ali fora, sabe? Aqui na sua, eu sou a mesma pessoa, eu me importo da mesma forma. Acho que isso me dá uma certa segurança pra não necessariamente trocar de máscara, assim, sabe? E eu sou sempre a mesma coisa. Então difícil você me pegar Marco, contradição nesse sentido, entendeu? E pra vocês, assim, o que é Utopia pra hoje? A gente tá no Utopia, como o Marco comentou, que é um evento que tá reunindo grandes artistas, assim, tá todo o time do Benora aqui, vários outros artistas de fora que vieram prestigiar. Qual que é a importância de um evento assim dentro do Brasil? Porque até rolou várias brincadeiras que o Utopia é o THU brasileiro, né? O THU em menor escala. O THU de chinelo. Exatamente. Mais rasteira, sabe? Daquele nosso jeitinho. Exatamente. Como que vocês veem assim, essa questão como isso influencia na arte nacional e como isso influencia nas pessoas que vêm até esse evento? A gente vai ter que descobrir mais pra frente. Posso só dar um parâmetro, assim? Já teve um evento que, eu não sei, eu acredito que teve um número maior até de pessoas, que foi o do Even Melamundsen lá em São Paulo, que me deu esse primeiro contato. Então acho que é interessante só eu falar um pouquinho antes do Even e tal, e o Rick fala a primeira experiência dele, que eu acho que está sendo a primeira grande experiência de um evento assim. Do Even me marcou muito, mudou a minha cabeça, principalmente porque eu tive esse contato com as pessoas que de certa forma me acompanhavam, e pra mim isso não existia, entendeu? Pessoas que apertavam minha mão e falavam Marco, e eu não sabia quem era. Isso é uma experiência muito, muito louca. Mas enfim, pra mim tá sendo pessoalmente essa experiência incrível, e pro mercado, cara, é o que você falou, assim, até antes da gente gravar. O cara tem 15 anos, tá tendo toda essa informação na cabeça dele, assim, sabe? Eu acho que artistas, como acho que o Lucas Parolin falou isso, ou o César, não lembro, mas artistas que trilharam uma jornada grande para chegar onde eles estão, sabe? De, assim, 8, 9 anos de trabalho, e muita pesquisa e bater muita cabeça na parede para chegar onde eles estão, repassando conhecimento de forma até digerida para frente. Isso não tem preço, cara. Esse tipo de conhecimento não tem preço. Eu espero que exista muito mais, muitos outros utopias, outros eventos também que fomentem isso. Não precisa, eu não acho nem que precisa ser grandes eventos, que existam eventos menores em cada região, os artistas locais, trazendo outras perspectivas, outras visões. Eu não quero que ano que vem, por exemplo, exista o mesmo evento com o Benora, eu acredito que eles também não querem isso, para não dar só uma visão de mercado, porque o mercado de ilustração não é só para card game, para fantasy e tal. O mercado de ilustração abrange muitas outras áreas, infantil, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Então eu espero que existam muitos outros eventos para que abrace todas as outras áreas também, sabe? E que não precise se concentrar em um dia específico ou em um evento específico, para que a gente consiga difundir o conhecimento de uma forma muito mais interessante e abrangente, porque o
Brasil é um país gigantesco, cara. E você parar pra pensar que a gente não tem essa cultura, infelizmente, né, de grandes eventos artísticos e de passar pra frente conhecimento, cara, é uma pena, mas é importante que aconteça uma hora ou outra, né? Que tenha um start para que outras coisas venham, outras coisas legais em outras regiões, que todo mundo cresça junto, sabe? Isso é uma coisa que os gringos comentam na palestra, eles até falaram disso, como a comunidade brasileira é unida, mas eu acho que é a necessidade que faz a gente ser unido, um pouco, felizmente, a personalidade de cada um que planta a sua semente. É uma personalidade de abraçar outras pessoas, felizmente, e espero que isso seja passado para frente, entendeu? E que a gente gere essa cultura mesmo que é o que a internet faz, né, cara? Que é a difusão de conhecimento mesmo, sabe? Espero que isso aconteça mais. E falando um pouco disso, uma coisa que eu notei nas palestras, todas maravilhosas, assim, é que alguns conceitos que os artistas falam são facilitadores muito grandes, né? Eles abrem a cabeça do artista para talvez algum erro que ele esteja cometendo muito e ele nota que não é por ali. E pela história dos Benoras que eles comentaram nessas palestras, eles não tiveram muito isso. Eles aprenderam ali na marretada mesmo, e sofrendo e estando ali. E esse evento, assim como ele facilitou muito para vários artistas, o que vocês pensam também na questão de professor, assim, ter um guia que será esse facilitador, sabe? Porque são 3 dias, maravilhoso, mas esses 3 dias vão acabar. E por mais que você possa ir através das redes sociais, e-mail, etc., atrás desses artistas, você não vai ter um contato tão direto quanto você tem no evento desse, quanto você teria com o professor que você está constantemente vendo. Assim. Comenta um pouco sobre a importância, até o Iconic está com os cursos agora, então você deve saber também a questão dessa importância de apontar erros, você vai realizar a mentoria, então você vai estar diretamente ali com vários alunos, um pouco da importância de buscar essa ajuda ali, sabe, na questão do aprendizado. Eu acho que é muito complicado quando você tenta entrar num barco e sair sem um mapa, sabe? Você pode se tornar um náufrago, você pode simplesmente não saber para onde ir. Então eu acho que é muito importante ter alguém para te orientar, porque você vai evitar uma série de problemas tão grandes, certo? Você ainda vai ter problemas, não tem como você não ter problemas, mas você vai ter problemas diferentes, você vai ter problemas mais inteligentes, se você estiver em volta de pessoas que consigam te direcionar. Então, é de importância vital justamente porque alguém vem de uma perspectiva externa e te empresta a bússola para você colocar no seu barco e falar, olha, talvez por ali é mais interessante, você pode ir para outro lugar, você pode experimentar, e eu até te estimulo a fazer isso, mas dá uma olhada nisso. Vai conhecer isso, navega para esse lado, vê o que você acha. Então é importante ter alguém justamente para isso, para direcionamento. É muito comum a gente ver pessoas que evoluem 3 anos em 6 meses porque tinha um professor. Cara, 3 anos batendo cabeça e não evoluíram nada. Pega um professor bom e em 3 meses já evoluíram esses 3 anos. Com certeza, eu tenho vivido isso nesse momento, assim. Olha aí. Quer comentar alguma coisa? Não sei se... como que tu acha que vocês já começaram as mentorias? Já. Como que é esse contato direto, assim? Sem um material programático, no curso, por exemplo, mas tá ali vendo as falhas de cada aluno e tentando ajudar eles nessa questão, assim. A mentoria é um caso um pouco até específico, porque, como você comentou, não tem um conteúdo programático, mas eu acabo passando algumas coisas para eles, de certa forma, sabe? Indicando livros e tal. Uma coisa que é importante, que eu sempre falo para eles, eu não quero que eles fiquem na mentoria durante 1 ano. Eu não quero isso. Eu, na minha visão até de desejo, eu gostaria muito que eles fizessem, por exemplo, 1 mês de mentoria comigo. No próximo mês ele estuda. No outro mês ele faz, por exemplo, uma mentoria com a Úrsula, que é uma pessoa maravilhosa, que já fazia mentoria há muito tempo, então ela tem uma experiência gigante. Depois ela faça uma mentoria depois volte, estude. Depois ela faça mentoria com o Lucas Parolin, que também tem mentoria agora. Depois com o Leone, não sei se você conhece, do bate-papo, você faz com ele. Depois faz com o Leone, faça um intercâmbio mesmo, cara, porque é até perigoso você acreditar que uma pessoa tem a verdade absoluta. Um livro não tem uma verdade absoluta. É importante até que você, quando vai estudar perspectiva, estude o mesmo conteúdo por 2 visões diferentes. Por exemplo, eu estudei perspectiva com livros, certo?
Quando eu vi o Luzi falando sobre perspectiva, é uma outra parada. Ele te dá atalhos para aquilo, que ele usa há anos, que não tá num livro necessariamente, mas que ele achou um macete interessante que ele passou rapidinho falando, para você faz muito sentido, falando, cara, eu preciso muito disso, que incrível, entendeu? Então eu acho muito importante, além de tudo, até curso, viu, cara? Curso de pintura digital, não acho interessante a pessoa fazer só um curso e achar que tá pronta. Não, vai ter a visão de outras pessoas, de outros instrutores, entendeu? Mas só falando, o feedback tem sido muito bom, né, das mentorias, felizmente, cara. Assim, eu sempre peço feedback no final das mentorias, vejo pelo que, para onde eu posso ir com ela, mas eu acho mais interessante, em questão de, não tem nada a ver com o curso, né, mas o que eu faço ali na mentoria é a comunidade que a gente gera ali, sabe? É um grupo fechado, com poucas pessoas, eu sei o nome de todo mundo, eu acompanho todo mundo depois da mentoria. Então a pessoa terminou a mentoria, ela continua num grupo, com ex-alunos, com alunos atuais, trocando experiências, trocando feedbacks entre eles. Eu também vejo o trabalho de todo mundo a longo prazo, entendeu? Então não é uma parada, faz um mês acabou comigo, assim, sabe? Eu gosto de ter um contato, uma comunidade mesmo forte. Acho que essa que é a parte que está sendo bem legal em questão da mentoria. E o que eu acho mais interessante, tanto em curso e mentoria, é o fato de ter um professor ali. Por exemplo, eu li o livro inteiro do Jasper e do Michael Hamilton. E beleza, foi legal ali. Aí de repente o Leone me falou, cara, mas olha esse vídeo do Proco, que fala do livro do Michael, assim, cara, mudou completamente minha visão ali, sabe? Então, às vezes ele te mostra a mesmo conteúdo, só que de uma ótica diferente. E agora que tu falou, realmente ficou bem claro pra mim, porque a partir do momento que eu vi de uma ótica diferente, porque eu vi uma outra pessoa falando disso, quanto mais pessoas eu ver, mais óticas serão. São experiências diferentes. Exatamente, eu acho que é bem interessante isso. E assim, como que é... Vocês já sentiram em algum momento, voltando um pouco no assunto da questão do foco, saber em que momento você está na sua carreira, talvez por desenvolver mais de um projeto, ou estar fazendo algumas outras coisas, sentir que às vezes está perdendo o foco? Eu vejo que isso é uma dúvida bastante recorrente. Por exemplo, você estava no design e queria ir para ilustração. Ou você estava na ilustração, queria ir para uma coisa mais acadêmica, uma iconic, ou você queria, sei lá, fazer qualquer outro tipo de coisa. Ou, por exemplo, você poderia estar ali, por exemplo, querer seguir o caminho de marketing, por exemplo, e daí tu já pula para ilustração, ou às vezes tu, como a gente comentou da carreira, tu já quer mudar um pouco mais ali pro fantasy em si, para o trabalho com a arte em si, mais focado para isso mesmo. Como que é, assim, às vezes você sentir que está desviando do foco, tanto por mudar mesmo, porque você quer mudar, ou às vezes na questão de você simplesmente estar realizando dois projetos, um é convertente, um é diferente do outro, e você sentir que às vezes está deixando a desejar em determinado momento. É questão de você sempre estar se analisando, você vê o que está acontecendo no processo que você está fazendo coisa. Às vezes não é simples mesmo. Você pega a Rosana Urbs, ela ficou 3 anos fazendo uma animação. Eu tenho muita certeza que muitas vezes ela não quis estar fazendo aquela animação nesses 3 anos. Mas é a questão de você ter o escopo global claro na sua cabeça, do motivo que você está fazendo aquilo, né? Porque assim, é ok você desistir das coisas no meio do caminho, mas pelos motivos corretos. Então você pensar, isso aqui ainda está alinhado com o objetivo que eu quero alcançar? Eu estou fazendo isso aqui com um propósito. Ele ainda vai suprir esse propósito? Se sim, talvez esse seja só um momento chato, vai passar, e tudo é cíclico, certo? Então eu estou me sentindo mal, daqui a pouco eu vou me sentir bem, eu vou me sentir mal de novo, e etc. Então eu acho que entra naquela questão da clareza novamente. De você entender que talvez você só está passando por um momento chato, e se você tiver claro de que o propósito, o objetivo daquele projeto existir ainda é válido, segura as pontas que vai dar certo, sabe? Pra dar aquela finalizada show, vou me sentir apto aqui, roubar um conceito de vocês e o mensagenzinha do He-Man. Manda bala. Que vocês têm ali pra falar, pra dar aquele up aí na carreira do pessoal que tá assistindo. Quer começar? Não usem drogas. Não, Tomei muito líquido. Cara, acho que a lição que eu mais aprendo com o tempo é observar os outros e ter muita paciência, sabe? Observar grandes mestres, observar seus amigos, observar a natureza, por exemplo.
Acho que só, se eu tenho um conselho para dar seja um observador, sabe? De tudo. De tudo. Acho que isso que vai te trazer, por exemplo, a sua linguagem para as ilustrações, sabe? A sua verdade. Seja um observador e seja paciente também. Até em questão de pintura, que parte técnica, seja paciente para fazer uma pincelada, cara. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Quanto mais passa o tempo, eu aprendo que menos é mais. Isso não é bobagem. Você parar e analisar o que você vai fazer com calma. Depois faz a ação. É muito mais importante do que você querer ser, sabe, sempre estar agindo, meu Deus, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Não, relaxa, planeja, inspira, observa, faz. Acho que essa é uma lição que quanto mais passa o tempo eu aprendo, cara, de verdade. O que eu tenho a dizer, eu acho que é sobre honestidade bruta, e uma honestidade bruta consigo mesmo. O que você está fazendo, você não se iludir de que seu trabalho é muito bom, você não se iludir que seu trabalho é muito ruim. De que tudo que você está passando é necessário. E de você também não se menosprezar, né? Mas quando você tem uma honestidade bruta consigo mesmo, você passa a focar o teu tempo em coisas que são mais importantes para você. Ou pelo menos você entende que coisas são essas. Então o primeiro passo é você duvidar e questionar de tudo o que está passando na sua cabeça. Sempre se questionar. Porque se você se questionar sobre uma verdade sua 5 vezes e ela sobreviver, ótimo. Se você tem tanta crença de que tua verdade ela é de fato válida, não tenha medo de questionar ela. Não tenha medo de colocar tuas verdades à prova. E a honestidade bruta, eu acredito que seja o primeiro passo para você começar num processo de autoanálise interessante, para você fazer alguma coisa que faça sentido para você e também você sinta a confiança de continuar o seu trabalho da maneira que você quer. É isso que eu deixo para vocês. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado, é uma honra enorme, assim, cara. Eu que agradeço. Começamos com o pé super direito, então, muito obrigado. Valeu você, cara. Vocês. Muito legal, muito sucesso. Pessoal.